Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Muito obrigado aí pela audiência, né, do nosso vídeo aqui. Vamos falar do Bavi. Vamos lá. Bavi que terminou 0-0, primeiro Bavi do ano. Campeonato Baiano de Futebol, muitas reclamações, não é? Faltou gol. Sempre importante quando tem gol, né? O gol é a emoção do futebol, mas faltou no jogo de ontem, não por oportunidades. As oportunidades existiram, mas os times não conseguiram concluir, né? Um primeiro tempo totalmente do Bahia, falando da parte técnica, o Bahia dominou o jogo. A parte tática, você já conhece o estilo de jogo do Rogério Ceni, que é um estilo que ele traz do Grupo City. Isso foi muito falado, muito comentado, desde a época lá do Renato Paiva, né? Que o Grupo City é um grupo que quer seus times jogando com a posse de bola, com a valorização da posse da bola. A gente vê lá o Manchester City jogando e eles, quando dão entrevista, os diretores falam sempre da questão da posse da bola. Entrevista um dia desse, vendo, né, entrevista e ouvindo a entrevista do Guardiola, ele disse que o time de futebol, né, o primeiro fundamento é o passe. E tem que ter a posse de bola. Se acerta o passe, você continua com a posse de bola e depois que perdeu a bola, tentar tomar rapidamente. Então o Bahia ontem foi um time que jogou praticamente no campo do Vitória. O Vitória, estranhamente, para mim, pelo que o Vitória vinha fazendo desde o ano passado, ficou muito atrás. Linha muito baixa, já perto do goleiro Lucas Arcanjo, que possibilitou do Bahia articular jogadas, né, de o Bahia fazer movimentos. Agora, o Bahia é um time previsível, que o Carpini já conhecia, né? Então, quando você tem, por exemplo, jogadores que são contestados, como Jean Lucas e Cauli, sem fazer a grande partida, se mantendo fixos às suas posições, facilita a marcação do adversário, como foi ontem para o Vitória. Apesar do Bahia ter criado algumas condições de gols no primeiro tempo, principalmente no início até 10 minutos pelo lado esquerdo, e aí apareceu muito por ali o Juba, apareceu por ali o Caio Alexandre dando aqueles lançamentos, uma hora ou outra apareceu o Cauli, mas essa bola jogada na área às vezes não tinha o domínio correto, às vezes a conclusão não era boa. Depois disso, pelo lado direito, passou com o Ademir a jogar futebol, e aí Ademir começou a dar velocidade ao jogo. O lateral esquerdo, o Hugo, da equipe do Vitória, sofreu com o Ademir ontem, porque o Ademir estava... Aliás, Ademir esse ano está jogando bem, já terminou o ano passado bem, e esse ano começou muito bem Ademir, levando o time para frente, né? Criando possibilidades, criou uma boa possibilidade de gol, bateu, o goleiro pegou. Aliás, o Lucas Arcanjo, na minha opinião, o melhor jogador em campo, fez pelo menos 3 grandes defesas. A defesa que ele faz no chute do Lúcio do primeiro tempo é espetacular. E tem que ter sorte, né? O grande goleiro tem que ter sorte, porque quando ele espalma numa bola muito difícil, um chute forte que passa entre os jogadores do Vitória, ainda pega no pé do Wagner Leonardo e tira um pouco a direção da bola, e ele espalma. Ali tem 2 jogadores do Bahia, né? Tem o Caio Alexandre e, se não me engano, o Ademir, que iam chegando por ali, e eles não conseguiram acertar a bola. A defesa do Vitória tirou, mas a defesa do Lucas Arcanjo foi espetacular. O Vitória teve uma grande chance no primeiro tempo, é aquela coisa, né? Às vezes o adversário vai no ataque uma vez, faz o gol, ganha de 1-0, né? Porque o outro não consegue fazer o gol. E o Canu vacilou numa saída de bola, o Fábio roubou-lhe a bola, foi para dentro da área, fez a diagonal, driblou ele, ficou na cara do gol e chutou pelo lado esquerdo do goleiro do Bahia. Mas no primeiro tempo foi só essa chance que o Vitória teve, e o Bahia teve chance com Ademir, Lúcio 2 vezes, com Juba, algumas oportunidades o Bahia teve. Acredito que se o Bahia entra já desde o primeiro tempo com o Eric no meio de campo, como muita gente previa, né, que o Eric entrasse ali no meio de campo e lá na frente o Pulga, o jogador de velocidade, o jogador que começou a temporada muito bem, mas como diz o torcedor, Rogério Ceni, ele é muito teimoso. Vejam que no intervalo do jogo, o Carpini, que enxerga o jogo que está acontecendo dentro da partida, o que Carpini fez? Bom, eu estou jogando com 3 atacantes, Mosquito, Fábio e Janderson, não estou criando grandes oportunidades do ataque. O que eu vou fazer? Vou tirar Mosquito, vou colocar Mateuzinho, né, que não está em sua plena forma, mas tem qualidade técnica, sabe se posicionar,
e vou igualar essa superioridade numérica que era do Bahia no primeiro tempo, vou igualar e a gente vai se bater ali no meio de campo. E acabou dando certo para o Vitória. O Vitória, que não tinha feito em nenhuma oportunidade, né, a compactação no campo do Bahia, no segundo tempo passou a fazer. Rogério sem mexer no time, voltou com o mesmo time do primeiro tempo, e aí o Vitória começou a aparecer no jogo, pelo menos chegando lá na área do Sport Clube Bahia, criou algumas oportunidades, mas sem ser aquelas chances claras de gol no segundo tempo. E o Bahia, que quando ia no ataque, ia com muito perigo, criou grandes possibilidades, sim, né? Porque aí o técnico Rogério Ceni começou a fazer as suas modificações, botou logo de vez o Eric volante e o Pulga. O Eric não foi aquilo que a gente esperava. O Eric quis jogar ontem, não é que ele quis jogar, talvez tenha sido um pedido do Rogério, que ele jogasse um pouco mais à frente, porque ele tem a chegada no gol do adversário melhor. Então isso dificultou a saída de bola do Bahia, e o Vitória roubava essa bola ali no meio de campo, porque o Caio Alexandre ficou meio que sozinho na frente dos zagueiros, e o Bahia, quando saía, tinha a bola, o Bahia saía com 3, né? O Juba ficava mais adiantado, Gilberto passava a ser o zagueiro pelo lado direito, Canu no meio e o Mingo pelo lado esquerdo. Então o Caio Alexandre ficou ali centralizado, mas o Eric ficou bem à frente, né? Ao ficar bem à frente, essa bola pouco chegou. A gente gosta do Eric, ele saindo de trás para frente. E aí o Vitória começou a roubar a bola e começou a passar mais do meio de campo e jogar também no campo do Bahia. Então o jogo ficou praticamente igual no segundo tempo. Aquele jogo que no primeiro tempo o Bahia chegou a botar 84% de posse de bola e o Vitória com 16% de posse de bola. Então o Vitória esporadicamente ia criando algumas oportunidades. Esse Ronald é bom de bola, viu? Inteligente, um cara que sabe lidar com a bola, sabe se posicionar, ataca o espaço, né, do jogo. E aí as mudanças começaram a acontecer, muda daqui, muda dali, o jogo foi perdendo, né, sua beleza, sua plástica, os jogadores começam a ficar cansados. Início de temporada é assim mesmo, e aí começa também problemas com a arbitragem. Eu tenho falado que a arbitragem no Campeonato Baiano está terrível, e olha que eu estava confiando, né, na arbitragem do Bruno Pereira, porque o ano passado no Bavi ele apitou bem. Ele é um cara mais lento e tal, mas é um cara que não faz papagaiada, na hora que tem que dar cartão ele dá cartão, marca a falta corretamente. Só que ontem ele quis ser o árbitro que deixa o jogo correr. Uma coisa é você deixar o jogo correr, e isso merece palmas, porque o torcedor que paga o ingresso, ele quer ver um bom futebol. E se você para o jogo toda hora, né, acaba prejudicando o espetáculo. Você deixa os jogadores nervosos em campo, e foi o que aconteceu ontem. Tinha faltas, ele deixava correr, mas faltas claras, não pode deixar o jogo correr. Porque se foi falta, o jogador sabe quando é falta e quando não é falta. Quando o cara está tentando fazer uma artimanha para enganar a arbitragem, né? E isso aconteceu muito ontem, muitas faltas que ele deixou de marcar e criou, sabe, uma certa animosidade dentro de campo e até nas arquibancadas também, o que é ruim para a arbitragem. Teve 2 lances no primeiro tempo dentro da área do Vitória, que o torcedor do Bahia pede pênalti, não foi pênalti. Lance de jogo, lance normal. Então o árbitro não tem nenhuma culpa a nível de resultado final. Ah, deixou de marcar um pênalti. Ah, marcou um pênalti que não foi. Teve um gol e não deu. Não teve nada disso. Porque os 2 lances pedidos pela torcida do Bahia, dentro da área, houve um braço ali do Wagner Leonardo, que é de jogo. Futebol é esporte de contato. Teve uma falta e aí ele errou, porque a bola é parada, tocada para o Caio Alexandre. O Caio Alexandre mete a bola no Ademir entrar sozinho de cara com o Lucas Arcanjo. Ele disse que a bola estava rolando, mandou parar, voltou, errou. Teve uma para o Vitória, uma falta na intermediária defensiva que o Wagner Leonardo cobra para o Fabri. Fabri também tinha oportunidade de entrar sozinho lá na área do Bahia. Ele também disse que a bola estava rolando. Então ele errava para um lado e queria compensar com o outro lado e acabou se atrapalhando na arbitragem, que foi muito ruim. A arbitragem que atrapalhou o espetáculo do jogo. Mas o Bahia foi muito melhor do que o Vitória no primeiro tempo. É aquela coisa, é melhor, teve mais evolução e a gente nem esperava, né, que o Bahia jogasse com tanto ímpeto, né, com tanta ofensividade, porque está começando a temporada e esse time jogou o ano passado, mas pouco jogou esse ano. De diferente ali só tinha um Mingo na quarta zaga, porque os novatos, o técnico Rogério Ceni deixou no banco e só botou no segundo. Já o Vitória vem jogando praticamente com esse time aí,
A gente esperava uma evolução melhor, que o Vitória fosse de igual para o Bahia, né, dentro da Fonte Nova, que atacasse mais, e o Vitória não atacou, ficou reservado lá atrás, também está na frente na classificação, a gente até entende. O resultado de empate era muito melhor para o Vitória do que para o Bahia, e no segundo tempo foi que o Vitória começou a beliscar, a sair mais. Olha como o Carpini é inteligente, quando o Rogério faz as duas modificações, que coloca o Eric volante e coloca o Pulga no ataque, o que é que ele faz? Ele tira o cansado Cáceres, bota Claudinho, né? E o que é que ele faz no meio de campo? Tira Baralhas, já estava cansado, Baralhas chegou agora no Vitória, e coloca o William Oliveira, mais força física, um cara mais plantado ali no meio de campo, para cuidar do Eric e cuidar do meio de campo da equipe do Bahia. Tanto foi que o Bahia não conseguiu mais ter aquela velocidade ali pelo meio de campo, e o técnico Rogério teve que fazer outras modificações. Então foi assim, mais ou menos, que nós vimos o clássico de ontem. Bavi, infelizmente, sem gols. Seria bom que fosse 2-2, né? 3-3, do que 0-0, que foi o resultado de empate. Portanto, foi mais ou menos isso que eu vi do jogo. Grande abraço para você, ótimo domingo, aproveite seu dia, deixa o like, ajuda nosso canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Grande abraço, minha gente.